E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Igor aqui. Bom, sei que a gente teve a paralisação dessas aulas aí por conta desse coronavírus, mas a nossa vida não pode parar, né, gente? Pelo menos a gente tem um AVA aí que está bem consolidado e a gente consegue dar sequência nas nossas aulas. Lembra, pessoal, que essas paralisações elas não são férias, os dias letivos estão rolando, tá? Vocês precisam estudar o material do AVA. Sei que é difícil para todos, mas a gente está em quarentena total, né? A região da ABC, principalmente aí com circulação de ônibus reduzida. Então a gente tem que fazer esse esforcinho aí, tá legal, gente? Vamos, conta comigo aí, eu vou estar sempre toda semana gravando essas aulas aí para vocês. Não é o ideal, é claro, mas a gente está tentando aí ao máximo que vocês não percam nenhum conteúdo e possa se formar da melhor forma possível. Tá bom, gente? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre o dimensionamento de peças tracionadas. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar tudo aquilo que a gente viu na aula passada, né, de calcular o CAMOD, verificar a resistência à tração da madeira, e agora a gente vai pegar isso e comparar, né, com a solicitação. E aí ver a solicitação, comparando com a resistência, ver se atende ou não. Tá? Então a aula vai ser explicando o conteúdo para vocês. Depois eu vou deixar um exercício resolvido bem simples, tá? Bem passo a passo. E aí é o que eu vou fazer a partir de agora, enquanto a gente estiver aí em home office, né? Vamos dizer assim, estudando em casa aí, durante esse período do coronavírus. Tá legal? Assim que eu tiver alguma posição da faculdade quanto ao retorno das aulas, eu aviso a vocês. Muito provavelmente não devemos retornar no dia 23, tá? Mas também qualquer novidade eu estou passando para vocês aí. Tá legal, pessoal? Então, é assim que vai ser a aula de hoje e a gente vai tocar o barco aí. Bom, então a gente vai começar com o dimensionamento das peças tracionadas, né? Conforme a direção da aplicação do esforço de tração em relação às fibras, da madeira, pode ter uma madeira, né, submetida à tração paralela, né, como a gente já aprendeu, paralela tem aqui as fibras da madeira, paralela às fibras, tá? E a tração normal às fibras, então a solicitação aqui, né, e as nossas fibras aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, né, a tração paralela às fibras ela é muito alta, tá legal? Mas a normal às fibras, que é a 90 graus, né, ela é muito baixa. Então a gente tem que lembrar disso na hora de fazer um projeto de madeira, lembrar que é essa direção de solicitação aqui que a gente vai precisar utilizar, tá legal, gente? Bom, como é que a gente então dimensiona uma peça de madeira, né? Qual é o critério, né, de dimensionamento? Então, de acordo com a nossa norma, né, de madeira 7190 de 97, então aproveitando esse período que vocês estão em casa, pesquise essa norma só para dar uma olhadinha, verificar o que ela tem, tá? Os esforços resistentes das peças estruturais de madeira devem ser determinados com a hipótese de comportamento elastofrágil, né? Então, o que é o comportamento elastofrágil do material? Então, se a gente lembrar lá da resistência dos materiais, a gente tem aquele gráfico, né, tensão, deformação. Eu sempre desenhei ele no quadro, principalmente para quem fez resmate comigo, tá? Então aqui a gente tem a deformação, né? E aqui a gente tem a tensão. Desculpa aí, gente, o desenho, mas é o que dá para fazer com o mouse aí, tá? Então a gente, basicamente, no ensaio de material atração, a gente tem um comportamento desse tipo aqui, né? Em que aqui é a tensão de escoamento do material, né? Fy, e aqui a gente tem a tensão de ruptura do material, Fu. Tá? Desculpa o zinho aí, ficou bem ruimzinho, mas dá para entender. Tá? Nessa região aqui, até do Fy, aqui nós temos o comportamento elástico, tá? Do nosso material, e daqui para cá o comportamento plástico. Nessa região aqui de comportamento elástico, né, é onde a gente tem as tensões proporcionais às deformações, né, e que a gente segue a lei de Hooke. Eu acho que eu cheguei a falar isso para vocês até na primeira aula, salvo engano. Tá legal? Bom, então aqui na fase elástica nós temos a lei de Hooke, né, que a tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação. Tá legal? A deformação pode ser dada por esse deltinho aqui, por epsilon, enfim, depende de como cada autor coloca. Tá legal? Bom, e a gente sabe que depois que o material ele sai da fase elástica, ele entra em plastificação, né? É igual um elástico. Se a gente esticar o elástico,
até chegar a um ponto que ele começa a ficar todo rugoso, né? Quando a gente esticar ele de novo, com certeza ele não vai mais voltar para a posição que ele era antes. Basicamente isso é a plastificação. Então o que quer dizer? É um material elastofrágil, com tudo isso que eu disse para vocês. Quer dizer o seguinte, é um material que ele não vai para a parte de plastificação, ou seja, o material, quando ele chega na tensão de escoamento, ele já rompe, tá? Então, um material elastofrágil é quando ele não tem um patamar plástico, né? Então, isso aqui para uma estrutura de madeira não tem. Na verdade tem, tá, gente? Mas a critério assim, de dimensionamento isso aqui é desconsiderado. Logo, para o dimensionamento de madeira, só essa região aqui que é considerada. Bom, alguns podem perguntar, né? Pô, Igor, mas e aí? O que eu tenho a ver com isso, né? Bom, o que a gente tem a ver é o seguinte, é que lá na resistência de materiais avançado, para quem já fez, todo o nosso dimensionamento, né, toda a nossa verificação, ela é baseada, tá, com o comportamento do material elástico, ou seja, lei de Hooke, né? Aqui está até aqui no slide, né? Assim está o limite último de peça submetida à tração, paralelo às fibras, né? É o de ruptura, na seção menos resistente, por tensões de tração, e as bases para o dimensionamento são estudadas na resistência de materiais. Então, basicamente, nas estruturas de madeira, é só a gente pegar as fórmulas que a gente aprendeu no ResMat e aplicar. Então, a tração, né, nada mais é do que força sobre área, né? Então, qual é o nosso objetivo? Verificar a tração solicitante, né, a tração atuante, que é a força dividido pela área, e isso aqui precisa ser menor ou igual ao que a gente calculou na aula passada, né? O Ft0d. Então, o nosso objetivo, né, calculando uma peça tracionada de madeira, é fazer o seguinte, calcular essa tensão solicitante e comparar com a tensão resistente que a gente verificou na aula passada. Tá legal? Basicamente é isso. Uma coisa importante que a gente precisa verificar é a seguinte, tá? A tensão numa peça de madeira, ou em qualquer peça, tá? Pode ser de concreto, pode ser de aço, ela é dada na seção transversal da seção. Ou seja, imaginem essa peça aqui que eu estou riscando aqui agora como se fosse um apagador do quadro. A parte onde apaga, né, tá, é essa região aqui, né, e a outra parte é essa região aqui. Então, se eu traciono, né, o meu apagador, a tração ela não vai estar atuando na parte onde eu apago o quadro, e sim na seção transversal desse apagador. Logo, quando eu quiser a área da seção, não é a área longitudinal. Então, imagine o apagador como um todo, né? Então, não é essa área do apagador, é a área da seção transversal do apagador. Tanto que está aqui, ó, a área da seção transversal.